coração. Bom, nós vamos começar a palestra dessa noite e ele já deu uma abertura para nós, que bom, né? Que vem falar aí dos nossos pensamentos, da nossa forma de agir, da nossa forma de ser. Geralmente nós gostamos de ser muito negativos. Por quê? Faz parte ainda da nossa cultura. Porque nós queremos ser coitadinhos, queremos ser bem tratados, e aí nós achamos que esse é o caminho. É ilusão. É meia ilusão. Principalmente diante de uma notícia negativa, tão ao gosto de cada um de nós, como que nós agimos geralmente? Nós já julgamos, condenamos e aplicamos a pena. Nós fazemos as três coisas juntas, sem mesmo perceber. Principalmente quando tem uma notícia, aquelas que chocam a razão, e nós nos precipitamos e já, logicamente, que julgamos, condenamos e executamos. Só não julgamos às vezes de fato porque, logicamente, não conseguimos. Mas quem sabe se isso não ocorrer? Então é bem disso que nós vamos falar. Nós vamos trazer mais uma vez aqui, logicamente, a lição de Jesus. Deixa eu só ver o capítulo confirmando para vocês aqui. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. São as instruções dos Espíritos, perdão das ofensas. Perdão das ofensas. E esses, por exemplo, nem ofenderam nós. E nós já estamos o quê? Julgando a todos eles. Geralmente fazemos muito isso. Né? E aqui, o que Jesus nos fala, o que os Espíritos nos trazem nessa passagem? Quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoar-me-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7, todo mundo pode fazer. E a conta vai dar 490, é isso? 490 vezes. Será que é isso que ele quis dizer? E é isso que nós vamos ver agora. Então, diante desses fatos corriqueiros da vida, a doutrina dos Espíritos é muito importante para nós. Por quê? Porque ela nos leva o quê? A raciocinar. A raciocinar em cima do quê? Exatamente da moral. Mas qual moral? A moral cristã. Porque tanto a doutrina do Cristo quanto a doutrina espírita são uma e a mesma coisa. Qual a diferença? Nenhuma. A única diferença é que o Espiritismo simplifica. Os Espíritos vieram com o objetivo de simplificar. Porque era chegado o tempo que a gente já estava amadurecido para entender algumas nuances que foram colocadas sob o véu da alegoria, para que mais tarde, logicamente, já com compreensão, nós pudéssemos entender os ensinos que nos viriam através dos Espíritos. E isso aconteceu de fato. Então, essa passagem é bastante interessante, porque, gente, nos fala Humberto de Campos, na obra Boa Nova, psicografia de Chico Xavier. O que ele fala? Humberto de Campos é um escritor mesmo, tá? Para quem tem dúvida, é ele mesmo. Ele fala assim, ele começa a falar, né? Que Jesus havia acabado de ministrar as suas primeiras palestras, seus primeiros ensinamentos para o povo. E o que aconteceu naquele instante? Já começou a despertar o quê? O interesse dos poderosos. Os poderosos do tempo, que dominavam o quê? Que dominavam a religião, logicamente, que tinha em suas mãos também o poder político. Porque o Estado era naturalmente ligado à religião. Então começou a chamar a atenção deles para ele que vinha. E, logicamente, para os poderosos da época, a sua doutrina era subversiva. Ela vinha fazer o quê? Ela vinha revolucionar os ensinos que até então se tinha. Que era o quê? Que era exatamente os ensinos de Moisés. Eles chamavam de tradição, logicamente, não compreendido da forma como que devia ser. Porque o objetivo era claro, Moisés trouxe mais de 600 leis. Mas, logicamente, que no meio dessas 10 eram divinas, que essa é para todos os tempos, que são os 10 mandamentos que todo mundo já ouviu falar. E, logicamente, que as outras eram o legislador, o homem Moisés, e, logicamente, para poder fazer com que o povo tivesse disciplina, ele teve que incorporar. E naquele tempo, logicamente, o povo só entendia o quê? Só entendia, só dava autoridade para as coisas que vinham de Deus. Se você não colocasse ali a autenticidade de Deus, a autoridade de Deus em cima daquela lei, ninguém ia aceitar. Mas qual que é a lei divina nisso tudo? São os 10 mandamentos. São os 10 mandamentos, outros não eram.
Então o que acontece? Eles achavam que Jesus estava fazendo o quê? Ele era um revolucionário, ele estava fazendo o quê? Estava indo contra a lei de Moisés. Aí então, como eles viram o progresso rápido que a nova doutrina fazia, o que eles fizeram? Eles começaram a ficar de olho em Jesus. E foi nessa época que Jesus voltou à sua cidade, a Nazaré. E lá, o que acontece? Como já tinha todo essa aversão à doutrina pelos poderosos que Jesus havia trazido, logicamente ele não foi bem recebido. Não foi bem recebido. E, diante de toda aquela animosidade ao qual recebendo na sua própria terra natal, os seus apóstolos, aqueles que estavam no meio, principalmente Pedro e Felipe, eles ficaram como? Eles ficaram revoltados da forma com que eles foram recebidos. E começaram a fazer o quê? A debater com eles. Debater com os poderosos da cidade sobre o quê? Sobre os temas que eles acusavam Jesus. E aí o que acontece? Jesus não reage, não faz absolutamente nada. Simplesmente ele segue trabalhando, segue levando a sua mensagem e ensinando. Principalmente nas cidades próximas, porque aquela não teve a receptividade que ele já sabia que não teria. Então ele começa a continuar com isso e não faz um só comentário sobre esse tipo de acontecimento. E logicamente que eles ficam com aquilo na cabeça. E num determinado momento eles questionam a Jesus. Por quê? Que nós fomos defender a doutrina que você está nos fazendo e você não a defendeu. Você não quis debater com as pessoas poderosas de lá. E eles achavam que tinha feito um grande trabalho. E Jesus fala para ele assim: por uma acaso você colhe uvas do espinheiro? Não. Então, eu vou perder meu tempo com aquelas pessoas que não querem me ouvir. Eu vou levar a mensagem àqueles que querem me ouvir. Eu não vou perder meu tempo tão precioso junto àqueles que não querem ouvir a mensagem que eu tenho para trazer, mas sim com aqueles que eu sei que vão fazer o que? Ouvir, escutar e tentar compreender e vivenciá-lo. Então ele vinha com esse objetivo e não levar o que? Uma discussão frutífera que não ia levar a lugar nenhum. Por quê, gente? Já existia um pré-conceito, as pessoas já tinham um pré-conceito em relação ao quê? A nova doutrina, ou seja, eles iam rejeitá-la de qualquer forma. Então Jesus explicou isso para eles. E depois dessa passagem, logicamente, que Pedro fala: mas Senhor, nós fizemos isso tudo. Aí, quantas vezes nós temos que perdoar as pessoas que nos ferem? Ele falou assim: 7 vezes, como nos diz os ensinamentos da tradição. Ele falou: não, 70 vezes 7. Mas veja, se a gente pegar a Cabala, nós vamos perceber que o 7 é um número diferenciado da Cabala. É sinônimo de perfeição, de totalidade e também de infinito. Então, quando nós vamos ler qualquer tipo de livro antigo, nós temos que mergulhar na história dos povos para poder compreender o que ele está nos trazendo. Porque senão vai ficar muito difícil. Porque muitas das palavras perderam o sentido e a tradução também de língua para língua pode perder o seu sentido. Então nós temos que mergulhar na história, ver os usos e costumes, o cotidiano daquele momento e logicamente trabalhar em cima disso. Então, esse número 7 ele tem ainda para acabar esse significado de totalidade, de perfeição, de quê? De infinito. Então ele nos chama a atenção para a necessidade de perdão infinita, ou seja, quantas vezes forem necessários. Perdoar sempre. Perdoar sempre. E é isso que ele nos chama a atenção. Mas como que é o perdão, gente? Todo mundo aqui sabe perfeitamente o que é perdoar. Perdoar pode ser uma remissão de uma pena. De alguma forma uma pessoa te prejudicou, foi julgado na lei, pela lei, foi condenado. Mas ele teve o quê? Um perdão. Aí a sua pena foi remissida, ela acabou. Ela não tem mais, ela prescreveu em função do bom comportamento que ele teve. Então nós entendemos o perdão dessa forma. Ou então, sempre que alguém de alguma forma nos leva um prejuízo, nós nos achamos o direito de cobrá-lo, seja um prejuízo financeiro, seja um prejuízo físico,
E aí sim, é o que? Tem a vítima e tem, logicamente, aquele ofensor. Ou seja, aquele que levou o prejuízo. Então nós começamos a pensar, nós vivemos um mundo e nós vemos aqui com um objetivo. E esse é o nosso grande problema, compreender o quê? O que Jesus nos trouxe, compreender a lei. Qual lei? A lei divina. Aqui no nosso país, assim como em todas as nações, existe um código. A Constituição, por exemplo, é o nosso código que regula o quê, gente? Regula a relação entre os seus habitantes. Todos nós, brasileiros, somos regidos por essa Constituição. No momento que, de alguma forma, nós infringimos a lei que está lá, logicamente vamos sofrer as consequências. Só que existe também a lei divina. A lei humana, o que acontece com ela? Logicamente ela é limitada. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. E nós vamos adaptando a lei de acordo com as nossas necessidades. Se pegarmos a lei de 200 anos atrás, ela é diferente da de hoje. Por quê? Porque as nossas necessidades são outras. Há 200 anos atrás, nós tínhamos escravidão. Era aceito pela lei. Hoje é uma coisa absurda. Nós tínhamos uma série de preconceitos que está caindo, graças a Deus, em relação à mulher. Por exemplo, não podia votar. Hoje, começa a cair por terra. Por quê, gente? Porque são leis absurdas, que já não se comportam e não pode viver nos dias atuais. Ela não se sustenta. Então, as nossas leis humanas, elas são mutáveis, assim como nós. A divina, não. Ela é para todos os tempos, para todos os lugares desse imenso universo. Ela vai para todos os lugares. Um exemplo, a lei de atração, que é, logicamente, a gravidade. Ela é para todo o universo. A lei que mantém os planetas hoje, e esses planetas se chocam, é a lei da gravidade, a lei de atração. Então ela serve para nós, que nos mantém presos ao Sol, e também serve para quê? Para todo o imenso universo. Está relacionado à matéria? Tá. Então essa lei vale para tudo. E assim sucessivamente. Então a lei divina, ela é imutável. E sempre que nós, de alguma forma, assim como a lei humana, nós infringimos essa lei, vamos sofrer as consequências. Mas a lei humana, ela não alcança muitos das pequenas infrações que cometemos. A lei divina pega todas. Por quê? Porque o objetivo da lei divina é educação. Não é punição. Não é punição como ele pensa, não. A lei divina nos educa. A lei divina nos educa. Por quê? Porque ela é perfeita. E Deus nos ama. E nos amando, logicamente, que Ele nos criou bem de nós para sofrer. Então, por que nós sofremos? Por que passamos por todas essas dificuldades? Por que passamos por tudo isso e Deus não criou nenhum de nós para sofrer? Exatamente em função de quê? Por que nós passamos por tudo isso? Porque é dessa mesma lei que nós construímos a nós mesmos. Ou seja, nós vamos ser o resultado dos nossos merecimentos. E de acordo com quem que nós vamos trabalhar o nosso desenvolvimento? Com essa lei. Com espíritos que somos também eternos, desde o momento que fomos criados. Daí para frente, a eternidade. Ninguém morre. Poxa, mas é muito difícil entender isso, é nada. Olha para cada um aqui. A matéria é a mesma. Azul, carbono, hidrogênio e oxigênio. A composição básica de todos os corpos aqui. Física. Mas olha quanta diferença entre o outro. Mesmo dois irmãos. Isso atesta melhor qualquer coisa a evidência do que? Das encarnações. Não só moral, como fisicamente também nós somos diferentes. Se não na posição, na quantidade de massa que cada um tem. Por que isso? Porque nós vamos construir a nossa de acordo com as eras, com as passagens. E o objetivo não é falar da reencarnação. Mas é que ela é uma lei básica dentro do quê? Da lei natural, da lei divina. Por quê? Porque ela nos mostra a justiça e a bondade divina para cada um de nós. Sem isso, não existe justiça. Sem isso, não existe justiça.
Sem a reencarnação, a justiça divina peca. Porque nós vamos ficar com uma série de respostas, de perguntas sem respostas. E uma delas é: por que uns nascem na miséria enquanto outros nascem na opulência? Por que crianças, ao nascer, muitas acabam tendo seu desencarne enquanto outras crianças, como nós, por exemplo, seguimos o nosso caminho e somos expostos a todas as vicissitudes da vida e, logicamente, sujeito a quedas que ela não teve porque não tem essas experiências. É justo que elas vão para um lugar melhor do que nós, se elas não tiverem mérito? Não. Então, tudo tem uma explicação aonde? Como Deus é justo e bom, logicamente está nessa lei. E é exatamente isso que nós temos que compreender. Como estava falando, a lei nossa, civil, regula o quê? Regula o relacionamento entre nós, que fazemos parte dessa nação. Se pegarmos a americana é diferente, se pegarmos uma africana é diferente. Isso em função do quê? Das necessidades de cada povo. Cada povo são diferentes. A divina não é única. É única. Então, se nós conhecemos a Constituição e nos elegemos as nossas vidas através dela, o que nós temos que fazer em relação à lei divina? Conhecê-la e compreendê-la e aplicá-la. Por quê? Porque assim será o nosso guia. Nós não erraremos mais, porque não cometeremos inflação. E olha, nós chegamos na era da razão. Já não dá mais para sustentar a ignorância. Não dá mais para nenhum de nós falar que somos ignorantes em relação a essa lei. Por quê? Porque Moisés trouxe a tábua dos 10 mandamentos, mas Jesus sintetizou em duas: amai a Deus sobre todas as coisas, e a outra que é semelhante a essa, e ao próximo como a ti mesmo. Aí está todas as leis e todos os profetas. Ou seja, a lei divina está resumida, a lei moral está resumida onde? Nesses 2 mandamentos. Por quê, gente? Um está diretamente ligado ao outro. Mas Deus está tão distante, está. Como que nós vamos mostrar que amamos a Deus? Como? Através do que nós vamos mostrar, gente? Se ele parece estar muito distante. Através do que? Da preservação da sua obra. E a sua obra qual que é? É o universo, é a natureza toda, conhecida e também desconhecida pelo homem. Ou seja, a natureza visível e a natureza invisível. Por que, gente? Porque nossos sentidos são falhos. E sendo falhos, logicamente, nós não conseguimos abarcar o todo. E nós não conhecemos a natureza como um todo, porque nós estamos ainda aprendendo. Assim sendo, ela abrangendo tudo isso, nós temos que entender o quê? Pelo menos essa lei que ele nos traz em relação ao quê? Ao próximo, porque ele está do nosso lado. O próximo está junto a nós, está do nosso lado, é todo e qualquer ser humano. E além disso, nós temos a natureza também, que logicamente é obra divina, da qual nós temos que trabalhar para que ela seja da mesma forma que ele se a criou, para que ela não seja completamente desestruturada, desarranjada, como nós estamos vendo, destruída. O homem é inteligente, ele tem que saber usar essa inteligência para quê? Para poder progredir, mas mesmo assim ser sustentável. Nós viemos aqui para isso, para aprender, para melhorar. O objetivo nosso é esse, não tem outro. Não tem outro. Então, nós começamos o quê? Entender que não podemos de fato amar a Deus se não aplicamos as suas leis. Mas como que nós vamos amar a Deus se não conhecemos suas leis? E também como que vamos aplicar essa lei? Em relação ao quê? A toda a natureza. E o nosso próximo é, logicamente, aquela lei moral ao qual nós vamos ter que entender e compreender e aplicar. Então quer dizer que nós temos responsabilidade para com o nosso próximo? Sim. Olha aí, nós começamos agora a entender que só vamos demonstrar que amamos a Deus quando de fato amarmos o nosso próximo. Aí nós entendemos o quê? A necessidade de aqui estarmos. Aí nós vamos perceber que nós estamos aqui por 2 coisas. Quando cometemos um erro, seja na atual encarnação ou em precedentes, ele vai nos dar o quê? A possibilidade de corrigir, de espiar. Então, muitas coisas que nós não temos, assim como a criança que nasce com problemas congênitos, com problemas físicos ou mentais, logicamente que Deus é justo e bom.
E lógico, o problema tem que estar nela e não em Deus, porque suas leis são sábias e perfeitas, e o perfeito não é, e nem se engana. E assim sendo, o que acontece? Nós vamos logo saber o quê? Que aquela criança, de alguma forma, ela se prejudicou em outra existência. Existência como? Na carne, porque vida nós temos uma única, que é a vida do Espírito. Nós temos vários estágios onde nós vamos o quê? Provar, então corrigir os erros que nós cometemos em outras. Por quê? Porque Deus é Pai e nos ama. E nos quer feliz e que nós possamos mais uma vez construir o quê? A nós mesmos. Através do quê? Do exercício. Do exercício constante do quê, gente? Da convivência um para com o outro e do exercício de sua lei. Então, aí entra o quê? Entra o conhecimento que nós temos que ter. Entra o discernimento. E aí nós vamos fazer o quê? Então, quer dizer que é meu próximo, sim. Se eu prejudicar ele, quem que eu estou prejudicando? Eu não estou cumprindo a lei. E agora? Eu estou prejudicando a mim mesmo. Então, sempre que de alguma forma eu levo um prejuízo, seja ele físico, seja ele moral, a uma pessoa, eu não estou prejudicando a ele. Eu estou prejudicando a mim mesmo. Então, nós vamos ter a oportunidade, sim, de corrigir esse erro, porque Deus é Pai e nos ama. Só que, logicamente, é do nosso interesse não cometer. Por quê? Porque hoje nós somos maduros. Então, o que eu vou começar a prestar atenção nessa lei que nos governa? Eu não vou mais fazer o quê? Prejudicar o meu próximo. Esse é o mundo perfeito que Jesus traz para nós. E aí, logicamente, eu vou ter paz. Então, por que ele chama a atenção aqui, depois de tudo isso, do perdão? Para a necessidade do perdão. Mas não 7 vezes, 70 vezes 7. Porque o perdão é importante para a gente. Nós perdoando, o que acontece? Nós nos libertamos. Nós nos libertamos da presença e constante do outro. Porque assim, ó, vamos pensar aqui. Alguém atira uma pedra. Qualquer um de nós atirar uma pedra. Aí o que você faz? Você, da forma com que a gente pensa, aqui no nosso planeta, a gente pega essa pedra e guarda. Esperando o quê? Um momento de retrucar. Infelizmente, nós achamos que o olho por olho tem que ser cortado. Existe, o olho por olho existe. Mas a nossa tem que ser cortada? É Deus. Porque Ele sabe como fazer, nós não. Então a gente tem que ter o quê? Certeza de que a lei vai ser cumprida, mas sem a obrigatoriedade que nós a façamos. A lei nunca vai deixar de seguir o seu curso. Todo infrator, logicamente, vai responder pela sua infração. Mas aí ele nos chama a atenção, sim, nos chama a atenção nisso. Por quê, gente? Porque o perdão é importante para nós. Por quê? Porque ele demonstra o quanto nós estamos crescendo e, logicamente, compreendendo a lei e aprendendo com ela. Por quê, gente? No momento que eu digo eu não vou perdoar, é que nem essa pedra que eu passei o quê? A pegar ela, que me acertou, e coloquei no bolso. Aí o que acontece? Ela começa a atrapalhar o quê? O meu caminho. Porque ela começa a dificultar em função de eu ocupar um espaço que eu poderia estar ocupando com outras coisas. Aí, por exemplo, eu recebo lá uma flor. Eu vou colocar no bolso, mas eu não tenho espaço. E muitas vezes eu perco o quê? Eu perco essa flor. Por quê? Porque eu não tenho lugar para colocá-la em função da pedra que eu coloquei ali. E que cada vez para mim se torna mais pesada, é difícil de carregar. Porque ela pesa cada vez mais. Então o que eu faço? Eu tenho que me livrar dela. E é assim que acontece em relação também à lei divina. Quando alguém erra em relação a nós, quando alguém erra moralmente em relação a cada um de nós, qual é o objetivo nosso? O que nós vamos fazer? Da mesma forma com que a pedra, nós vamos atacar, nós vamos esperar um momento para devolver a injúria por injúria, violência por violência, agressão por agressão. Foi isso que nós estamos dando nos dias atuais. Olha a situação que estamos. Não estou falando de Bibó, estou falando do planeta, do povo. Até o momento, tem lá a guerrinha lá de Israel, com a Palestina, e todos nós aqui temos o quê? As nossas culpas. E por quê, gente? Porque nós começamos a pegar um lado e, logicamente, trabalhar em função desse lado, mas sem saber de fato o que está acontecendo lá. Mesmo que estivéssemos com razão,
o que acontece? Todas as nossas energias negativas, o que vai fazer? Vai se incorporar a deles e vai aumentar mais a agressividade, porque nós vemos nesse mundo. Porque você tem cria. Aí eu estou falando da ciência. Pensamento é forçativo. Imagine todo mundo pensando naquela guerra, cada um pegando o seu lado, ela marcada. E nós temos a nossa responsabilidade perante o que é dentro de mim. Então os nossos pensamentos, sim. Sim, também, porque você pode errar o pensamento e por atos e palavras. O pensamento é forçativa, ativa, muito ativa. E olha só, aquela guerra que poderia ser uma coisa pequena, em função dessas, todo mundo entrar um para cada lado, ela se torna imensa. E nós temos a nossa culpa, sim. E aí nós vamos esperar que Deus nos perdoe. Porque erramos em relação ao quê? A lei. Que nos chama o quê? Ao amor. E o que nós estamos fazendo? Ódio. Destilando ódio. Isso com os pensamentos que nós temos em relação ao fato que para nós não influenciaria, porque está distante. Então o que nos manda a lei? Que nós oremos para que a concórdia cresça naquele campo. É o que Cristo fala para nós. Então nós começamos a ter o quê? Responsabilidade. E logicamente que já erramos. Então erramos e nós precisamos do perdão de Deus. Então quando nós amamos a Deus, nós vamos logicamente amar o nosso próximo. E nós vamos compreender, que Ele é família, que Ele é, assim como eu, assim como você, assim como todos. Então nós colocamos um pouquinho no lugar dele. Vamos usar a tal de empatia. Colocamos um pouquinho no lugar dele. Nós não conhecemos a situação, nós não sabemos o que levou a pessoa errada àquela vez. Às vezes, gente, ignorância, ele não conhece a lei divina. E logicamente ele está mais sujeito ao quê? Em função da ignorância ao erro. Então nós começamos a compreender o quê? Que ele só erra porque não conhece. Então nós começamos a perceber o quê? Que se eu estivesse no lugar dele, eu gostaria que me perdoasse. Porque o perdão alivia. Aquele disse, alivia a sua consciência, porque a lei divina está escrita na consciência de cada um de nós. É por isso que quando fazemos alguma coisa errada, nós sabemos e fica lá, ligado no nosso cérebro, o bitzinho lá, fica lá ligado no nosso cérebro aquela falta. Por quê? Porque nós sabemos que erramos. Porque a lei divina está ali. Sempre que nós atentarmos contra o amor, isso vai acontecer. Então o que acontece? Aquela pessoa, ela é como nós, ela sonha, ela tem planos, ela quer ser feliz, ela tem os seus desejos, assim como nós. E logicamente que é, porque ela está aqui em aprendizado, está aqui em fase de construção, assim como nós, o nosso eu. Isso que chama-se prova. A prova é essa oportunidade bendita que Deus nos dá de invocarmos esse planeta bendito, vestirmos um corpo para colocar em prática o que aprendemos na vida espiritual. Então as tentações fazem parte do quê? Do processo de crescimento. Então esse mundo que nós vivemos é o que nós merecemos. Por quê? Porque precisamos aprender a lidar com o nosso próximo e principalmente o quê? A perdoá-lo. Por quê? Porque o perdão te liberta. Liberta quem? Aquele que perdoou. É por isso que Jesus o tempo todo nos chama a atenção para a necessidade do quê? Do perdão. Do perdão. Porque o perdão nos liberta. Imagina então, você está carregando aquelas pedras, esperando uma oportunidade. Olha o tempo que você está perdendo carregando as pedras. Olha quantas coisas boas que você podia fazer e deixou de fazer. A mesma coisa acontece no lado moral. Você fica no seu cérebro o tempo todo fazendo o quê? Procurando formas do revide. Formas de revide constantemente nós ficamos procurando. Olha o tempo que nós estamos perdendo, que é precioso em nossa vida, porque esse tempo não volta mais. Que talvez seja a coisa mais preciosa para nós. Olha o tempo que nós estamos perdendo, procurando formas de quê? De revide. Formas de revide. Isso faz o quê? Que nós nos fechamos em um monoideísmo, num monopensamento, que vai nos trazer uma série de doenças. Principalmente essas doenças que surgem, ninguém sabe de onde. Que é exatamente o quê? As mágoas que nós trazemos dentro de nós. Ela vai, logicamente, se tornar um pouco mais frágil de cada um de nós. São essas doenças
mundo sabe, a medicina para diante delas sem saber qual que é a causa. Quando, de verdade, são as descargas negativas que damos no nosso próprio corpo em função dos nossos pensamentos. Aí o que nós fazemos? Perdemos um tempo importante quando a gente está fazendo o quê? Trabalhando no nosso crescimento, porque nós vamos aqui para isso. E logicamente que esse mundo que nós vivemos é a nossa grande arena. E o próximo é o nosso instrumento. E nós, logicamente, que temos que usar essa oportunidade. Como? Aplicando a lei de Deus. Que jeito? Amando. Amando. Mas veja, quando nós falamos de perdão que nos liberta, porque ele faz o quê? Ele nos deixa calmos, nos deixa serenos, tira toda essa mágoa de dentro de nós, tira toda essa revolta. Por quê, gente? É o caminho que Deus e que Jesus deixou. É por isso que ele não reagiu por nenhuma agressividade, porque esse é o caminho, não tem outro. Não tem outro. Por quê, gente? Porque Deus é amor. E sempre que nós amamos, nós nos aproximamos dele. Quando deixamos de amar, nós nos separamos dele. Quando nos aproximamos, somos felizes. Quando nos separamos, aí vem o desespero. Vem o desespero e a solidão daquele que vive pura e simplesmente em busca de revídeo. O meu orgulho foi ferido. Eu tenho que revidar de todo jeito. Um erro gravíssimo. Um erro gravíssimo que vai nos fazer sofrer. E a nossa vida vai, logicamente, ficar em cima daquele conforto. E não conseguiremos tirar nada de nenhum benefício. Perdemos, logicamente, nosso tempo e erramos em função da lei divina que nos deu tempo, como dádiva bendita, para que nós pudéssemos crescer, aprender, melhorar e buscá-lo e nos aproximarmos cada vez dele. Essa é a nossa grande obra, nós mesmos. Não tem uma obra maior. E pura e simplesmente depende de nós. Mas veja, aquele que nos fala para perdoar, logicamente beneficia aquele que despojou de todas as mágoas, de todos os rancores que tinha dentro do coração, de toda a violência, de todo o ódio. Ele se despojou dessa carga negativa e abriu espaço para quê? Para que ele possa aprender, para que ele possa viver. E quem está com isso vai ficar doente. Não tem a menor dúvida. Quem ficar com esses sentimentos negativos vai ficar doente. Não são nem sentimentos de verdade, são defeitos. Sentimentos é uma coisa boa, são defeitos. Isso são defeitos. Quem ficar, vai ficar doente. E se nós não corrigirmos isso, nós vamos continuar doentes. E onde é que está então a cura? Dentro de cada um de nós. Através do quê? Do perdão. Quem perdoa, nós nos libertamos. Quer fazer uma experiência? Todo mundo aqui já teve desafio. Fala que é mentira. Raramente vai ter no nosso planeta inteiro. Quando nós nos aproximamos da pessoa, o que acontece? Nós sentimos uma repulsão muito grande. É exatamente isso. Nós não conseguimos nem chegar próximo. Olha a negatividade que esse momento traz para todos nós. Olha a dificuldade. E por ele, estamos sentindo o quê? Sentimos mal. A pessoa vai chegando perto, a alegria desaparece. A tristeza começa a tomar. As reclamações começam a vir. Ou não é assim? Por quê? Porque nós o perdoamos. Então quer dizer que você errou? Gente, ele errou, assim como você erra. Por isso que Jesus fala, perdoa sempre, porque te liberta. Não te escraviza. Te liberta. A falta de perdão escraviza. Escraviza e adoece. E o perdão não me liberta. Mas existem algumas formas de perdoar. Não é simplesmente falar, eu perdoo. Geralmente a gente faz assim, ó, você perdoa? Eu perdoo. Aí acontece alguma coisa negativa para a pessoa. Eu perdoo, mas bem feito que aconteceu. Isso é perdão, gente. Quantas vezes nós temos feito isso? Não precisa falar não, tá? Quantas vezes nós temos feito isso? Várias. Ou então eu falo assim, eu te perdoo, mas eu não quero te ver nunca mais. Nunca mais eu quero te ver na minha frente. Isso é perdão, gente? Perdão não põe condição. Perdão não põe condição. O
O perdão nasce no coração, não nos lábios. Tem uma diferença muito grande. Um tem que nascer da onde? Do coração. Então é no exercício do perdão que nós vamos aprender o quê? A desenvolver a paz, a harmonia. Tão difícil entre nós porque nós procuramos as ideias erradas. Onde já se viu querer a paz com a guerra? Impossível. Pega a Primeira Guerra. A Alemanha foi derrotada e humilhada. E colocaram um monte de sanções para ela. Surgiu a Segunda. Porque é por causa da violência sobre o vencido, não teve perdão. Mas uma série de imposições que humilhavam o povo. A hora que ele se levantou, o que aconteceu na Segunda Guerra? Porque você impôs condições que humilhavam o outro. No caso, a nação. Consequência da Segunda Guerra. Tudo é dessa forma. Tudo. Porque você, de fato, não perdoou. Você quer humilhar. Nós queremos humilhar. Vamos deixar fora. Nós queremos humilhar. Então é diferente. O perdão sincero nasce do coração. É aquele que nos liberta. Ele tem que dentro da alma. Ele vai nos trazer paz. Vai nos trazer alegria. Vai nos sustentar diante do quê? Diante das provações que ainda teremos que passar. Que são exatamente essas tentações que vêm com o objetivo de fazer o quê? Com que nós aprendamos a dominar a matéria. Por que nós temos que dominar a matéria? Para nos lembrarmos que o Espírito é que é soberano, que Ele é que existe, que Ele é que é a vida. A matéria é seu instrumento, coisa que hoje está esquecida. Nós esquecemos por completo do Espírito. E todo mundo trabalha hoje em função da matéria. Tanto como que a pessoa desencarna e desespera. Por quê? Porque nós não sabemos o Espírito que existe. Porque nós temos hipnose absoluta, onde o materialismo praticamente matou toda a nossa parte espiritual. Hoje nós, logicamente, que colocamos aí 24 horas, né? Nós colocamos pelo menos 12 horas do nosso dia a serviço da materialidade, da busca das coisas do corpo. E não colocamos uma para busca das coisas do Espírito. Não colocamos uma hora em nossos dias para isso. Por quê? Porque nós vamos para os nossos sentidos. E no pelos nossos sentidos nós vamos perceber as coisas materiais. E logicamente isso é pecado. E isso é que as nossas instituições também nos ensinam. Você busca em primeiro lugar, aqui no nosso mundo, são a posse, sem sobredúvida as posses. E nós trabalhamos em cima do quê? Das posses. Só que ela nos dá o quê? A paz. E é essa que Jesus nos dá. Que ela nasce através do perdão, porque você passa a compreender o seu próximo. E aí nós buscamos Jesus de novo, que é, logicamente, o nosso grande modelo, o nosso grande exemplo. E nós vamos ver Ele, no momento mais difícil, supremo, que nós achamos que foi de sua vida, que com certeza não foi, o momento do suplício, o momento de ele passar pelo seu calvário, a crucificação. Então nós vamos ver Jesus abandonado por todos. Todos aqueles que ele curava, todos aqueles que ele libertava do assédio dos espíritos maus, todos aqueles que ele devolveu a visão, todos aqueles que ele devolveu os movimentos, todos os milagres, entre aspas, que ele fez. Cadê essas pessoas? Agora ele caminha sozinho. Cadê os seus apóstolos? Todos desapareceram. Nós vamos ver Jesus abandonado e só. E diante desse abandono, nós vamos ver uma reclamação de ninguém. De ninguém. Ele segue. Diante de todo o suplício que se lhe aplica, toda a violência daquele povo enfurecido, ele passa sem uma reclamação. Chegando na cruz, vendo aquela massa enfurecida, gritando uma série de injúrias, ele de cima do alto da cruz, olha para a cruz e fala assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus compreendia. Ele sabia o quê? Eles só faziam aquilo. Por quê? Porque não sabiam o que estavam fazendo. E colocou o perdão que ele estava passando para todos como o quê? Como um nome de vida para todos nós. Diante das nossas dificuldades, que são muito menores, nós não perdoamos, nós queremos ir afora. E aí sofremos.
Sofremos e sofremos muito porque nos apartamos de Deus. Ele veio nos ensinar o que? E por que ele passou por tudo aquilo? Ele perdeu perante os homens, mas se enriqueceu e se enriqueceu perante Deus. Porque ele conhecia a lei divina e sabia que era preferível entregar a lei, a vida física, do que contra o quê? Do que contra a vontade divina. Porque uma transitória e passageira e a outra eterna. Então Jesus não perdeu. Ele foi daqueles que soube perder para alguns homens para ganhar para com Deus. E é essa redenção que ele nos traz. E o perdão nos leva a isso. Foi isso que ele fez por nós. Perdoou a cada um de nós, mas não nos isentou do que? Dos rigores da lei. Qual lei? Da lei divina. Nos perdoou e nos livrou o quê? Do peso que carrega a sua imagem. Mas em compensação, logicamente, todo e qualquer erro terá consequência. Então você pode perdoar a pessoa, mas ela terá que resgatar aquele erro, terá que corrigir o erro. Ela não vai ficar liberada do erro. Então tudo que ela tiver sofrido, com certeza vai sofrer. Lembrando sempre que o amor cobre a multidão dos pecados. Aquele que muito amou, logicamente terá sua pena reduzida. Por quê? Porque Deus olha as nossas intenções dentro do nosso coração e conhece o coração de cada um. E a sua lei começa a funcionar quando você mostra que há arrependimento. Aí, logicamente, começa o quê? Todo um trabalho de reeducação. Ele percebe que você está pronto. Está pronto agora para um recomeço, para a reconquista e o recomeço de reconstruir a você. Então, esse é o nosso grande objetivo de estar aqui, nos melhorarmos, através do exercício junto às pessoas da lei divina, assim como nós temos o exercício da lei de Deus. E, logicamente, que o perdão é essa dádiva que Ele nos deixou em função ainda de errarmos muito. Então, se queremos que Ele nos perdoe, nós vamos ter que agir da mesma forma que Ele, também perdoando aqueles que nos prejudicam, que em verdade são pessoas que são colocadas nesse caminho para provar até quanto a gente confia na bondade e na justiça de Deus. Nada mais que isso. E nós achamos que perdoando Ele vai aprender conosco e não vai mais fazer aquilo. Quer ser uma pessoa melhor? Perdoa. Mostra para ela, através do seu exemplo, assim como Jesus fazia, que só tem esse caminho. Os outros são todas ilusões. Perdoa, porque o perdão alivia, o perdão conforta, o perdão dá serenidade, o perdão dá harmonia, o perdão leva a paz, o perdão nos sustenta para todas as provas que nós temos que passar. Que essa luz bendita que jorra sobre todos nós possa entrar em nossos corações e clarear no nosso cérebro, para que possamos, unidos junto a Jesus, logicamente começar uma nova caminhada rumo ao quê? A felicidade, que é o objetivo da criação de cada um de nós. Que Jesus